Estamos aqui em mais um Hunter Entrevista, hoje com um convidado extremamente especial, meu amigo e um profissional de longa data em recursos humanos, Eduardo Pellegrina. Ele está aqui hoje representando a Itautec, mas em especial ele próprio. Eduardo é um profissional que tem uma formação sui generis. Ele é engenheiro agrícola, com pós-graduação, na verdade doutorado em TI, e está em recursos humanos já há 16 anos. Eduardo está na Itautec há 2 anos e está aqui hoje para falar conosco. Eduardo, muito bom recebê-lo, prazer estar em nossa casa e é uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. A gente já se conhece há bastante tempo e o sui generis da formação, é claro, justamente às vezes as pessoas podem até colocar assim, é a busca por alguma coisa, eu continuo sempre por essa busca. Eu acho que faz parte da busca por alguma coisa. A Hunter, ela tem, desde o ano passado, um joint venture com uma empresa londrina chamada Kuland International. A Kuland é uma empresa de executive search, especificamente voltada para o setor automotivo, e nós os representamos aqui no Brasil. A Kuland fez uma pesquisa, e essa pesquisa surgiu num contexto lá nos Estados Unidos, com algumas universidades. Eles descreveram o que eles chamaram de 5 pilares de retenção e atração de talentos. Você sabe que todo mundo está falando sobre isso e você também sabe que eu não gosto de modismos, por isso que a gente vai tratar disso num prisma um pouquinho diferente, Edu. E que prisma que eu quero abordar? Existem 5 pilares, eu vou falar de um deles, na verdade do primeiro, que é o considerado principal, que é a importância da imagem da liderança para que os seus liderados sigam as regras da corporação, mas se sintam atendidos dentro do seu querer para permanecerem dentro dessas corporações. A liderança, em que medida a gente quer tratar? A liderança, aquela que a gente admira, aquela que a gente confia, que a gente entende que está com o leme da companhia nas mãos, mas que também a gente se espelha, que é onde a gente quer chegar. Minha primeira pergunta é, você de fato acredita, independente de saber que isso é um resultado de pesquisa, Edu, né? Faz de conta que ninguém falou isso ainda. Independente disso, você acredita de fato que a imagem da liderança, nessa medida, é algo que faz com que as pessoas queiram trabalhar numa determinada empresa e permanecer lá? Eu não tenho dúvidas que dentro dos 5 princípios, né, que eu tive a oportunidade de vê-los, eu até criei um anacronismo para esses princípios, para acabar lembrando e gravando. Eu chamei de lidar. O primeiro dele de liderança, o segundo da imagem da empresa, o terceiro dele capacidade ou oportunidade de desenvolvimento profissional, o ambiente de trabalho e, não tenha dúvida, a remuneração. Né? Nós seres humanos precisamos pagar os nossos compromissos e assim por diante. Então, a gente focando no primeiro deles, na liderança, eu não tenho dúvida que todo indivíduo ele se espelha ou ele se coloca como meta. E mesmo que seja uma meta antagônica, ele precisa de um referencial. Né? Dentro do nosso método cognitivo, alguma coisa, né, que a gente tenha como aprendizado, a gente sempre amarra referências. E a referência que a gente vai ter numa empresa é o nosso líder. Existe uma outra colocação que diz, e aí essa colocação vem de instituições, ou talvez das escolas mais antigas, né? Das instituições das escolas mais antigas, que a gente tem no mundo, a gente tem 3 instituições que, com o passar da evolução do ser humano, elas de uma forma ou de outra, elas modificam um pouquinho a sua forma de ser, mas elas continuam existindo. Todas as outras vieram e foram embora. E essas 3 instituições, uma delas é a militar, outra delas é a igreja, outra delas é a família. Essas 3 instituições, elas existem dentro do seu âmbito, desde que o ser humano é ser humano. Ele criou uma instituição militar, ele criou uma instituição da igreja, acreditar em uma religiosidade, e a família. E em todas essas instituições, o que se diz é que ninguém luta, trabalha ou se dedica por uma bandeira, um país, vamos dizer assim, ou até, na forma, por uma empresa.
As pessoas seguem o seu líder. Seguem aquele com o qual ela está compartilhando e aquele com o qual ela fala, bom, é com este que eu vou me dedicar. É com este que eu vou junto. É com este que eu tenho um querer de não prejudicar. É com este que eu quero vê-lo crescer, que ele me ajuda a crescer. É com este que eu quero compartilhar os meus momentos. Então, eu não tenho dúvida que dentro dessa colocação dos 5 itens, a liderança está bem colocada como número 1. Porque é ela que faz com que todo o entendimento das outras 4 acabem ocorrendo, acabem se tornando realidade. A liderança de uma empresa ela é primordial. A gente tem claras noções de empresas que às vezes passam momentos difíceis, econômicos e financeiros por 4 ou 5 anos, e você, como Executive Search, sabe muito bem que por alguma razão qualquer você não consegue tirar um profissional dessa empresa. E você não entende. E eu quero saber o seguinte, a gente fala tanto desse advento das novas gerações, como se elas fossem um capítulo à parte da humanidade, não é mesmo? A humanidade seguiu até o momento onde começaram a surgir as gerações Y, Z, seja lá a letra do alfabeto que você quiser usar, que eu não gosto muito também, mas eu vou tratar dessa forma. Vamos pensar nessas novas gerações, se é que existe esse divisor de águas, será que existe essa mudança do capítulo da humanidade? Mas eu queria entender o seguinte, você acha que tudo que você descreveu, falando sobre seguir o líder, se inspirar no líder, se espelhar no líder, é aplicável para essas novas gerações? Elas continuam pensando e sentindo assim? Isso vai continuar sendo o primeiro pilar para que elas se mantenham numa corporação? Eu acredito que sim. Eu acredito bastante, vou dizer que sim. Eu também compartilho com você, talvez a gente utilize essa classificação, geração X, Y, Z, daqui a pouco é beta, gama, vamos trazer o alfabeto grego para a mesa de discussão, mas ela serve para uma colocação acadêmica, para uma colocação de entendimento temporal. Agora, no meu modo de ver, o que eu acredito que muda muito não são princípios, na verdade, né? A velocidade hoje é muito mais rápida que a velocidade 20, 30 anos atrás. A velocidade com que as coisas ocorrem é mais rápida, mas sempre ocorreram, nunca deixaram de ocorrer. A capacidade e o volume de informações é muito maior do que se tinha 20, 30 anos atrás, no mesmo indivíduo. Então, o que eu acredito que exista realmente na liderança, e aí, se a gente voltar, eu tenho uma certa preocupação quando se coloca assim, o líder do século XXI, o líder do século XXII. E eu volto e faço a mesma pergunta, porque se a gente olhar e voltar na história, a história vai mostrar os líderes da antiguidade. Será que as características deles eram diferentes do que a gente hoje postula como característica de um líder? Eu não encontro muita diferença. Eu confesso que eu não encontro muita diferença. Líder é líder. Líder é aquele que tem a capacidade de influenciar, capacidade de fazer acontecer, e aquilo que eu acabei colocando poucos minutos atrás. E isso acontecia antes, acontecia hoje. Então eu acho que quando hoje a gente traz esse enfoque das novas gerações, o que elas procuram, e sempre vão procurar, pelo menos eu não tenho visto nada muito diferente, é sim algo para se espelhar, é sim algo para ver, para admirar, para aprender, ou para até falar, olha, eu quero ser melhor do que você. Né? Talvez não abertamente, mas ele coloca esse desafio para si, eu quero ser melhor que alguém. Eu acho que meus filhos devem ir para casa querendo ser melhores do que eu fui. Senão, não faz muito sentido. Perfeito, Edu. Agora a gente vai para a questão macro dessa conversa. Né? A gente começou no micro e a gente está indo para o macro. Que é o seguinte, você tem os líderes, você tem os liderados, você tem o ambiente inspirado, aquelas figuras ou os agentes inspiradores, você tem o querer, o dever, tudo isso num contexto que é traduzido numa corporação. Na verdade, a corporação abraça tudo isso. E a corporação, ela representa uma entidade
que tem uma interferência direta na nossa nação. Eu quero que você me diga o quanto você acha que as empresas têm consciência da sua interferência num contexto nacional, num contexto da nossa pátria, da nossa nação. E se essa interferência ela é vista só nesse contexto macro ou se ela é entendida também por todos os agentes que estão lá dentro. Se as pessoas que estão lá dentro entendem o quanto elas interferem no nosso país. Eu acredito que bastante. E principalmente nos últimos 10, 15 anos, talvez a minha geração, está tendo a oportunidade de presenciar algo histórico no nosso país. Durante praticamente 40 anos da minha vida, da minha existência, vamos dizer assim, as informações que a gente recebia, ou os modelos mentais sobre os quais nós vivíamos, eram sempre modelos mentais bastante deturpadores ou negativos, né? Ou que a situação é sempre difícil e coisa do tipo. Nos últimos 10, 15 anos, uma coisa do tipo, nós descobrimos um outro Brasil, vamos dizer assim. Nós temos a grata beleza de ver um outro país. E nós temos a grata beleza de ver maravilhosos representantes desse novo Brasil. Nós temos um número grande, significativo, de empresas de origem brasileira e que estão mostrando que o Brasil tem o seu samba no pé, sua paixão no coração e tem também sua racionalidade de fazer acontecer. Então eu acho que as empresas sabem sim o seu papel, as empresas têm feito por merecer essa posição de destaque. Eu acho que nós estamos vivendo num novo Brasil e eu vejo pelos meus próprios filhos, quando eu brinco com eles, e eles não têm essa ideia que alguns da minha geração têm ou tiveram. Eles passam, quando a gente comenta com eles de algumas coisas que o Brasil já viveu, eles não têm o sentimento disso. Eles já têm um sentimento bastante mais nobre, bem mais bonito. Então eu acredito sim que tanto as novas gerações, aí voltando um pouquinho à pergunta anterior, como as nossas grandes e maravilhosas representantes do Brasil, né? As nossas empresas que carregam, além do seu logo, da sua imagem, carregam uma bandeira verde e amarelo, né? Elas carregam com muito orgulho e dignidade. É o momento, eu acho que é o momento do Brasil, do mundo ver para que o Brasil está aí. E eu tenho certeza que nós vamos provar, que já estamos provando, mais ainda a nossa posição de destaque no mundo atual. Maravilha, essa bandeira é minha também, Edu. É sua e é minha também. Acho que o Brasil está no caminho certo. Mas agora eu queria fazer um ping-pong final, mas antes disso eu queria colocar uma coisa, né? Retomar um ponto que você disse sobre superar o líder. Um filósofo alemão chamado Nietzsche, algumas pessoas conhecem, ele já dizia o seguinte, que se alguém quisesse ser discípulo dele, tinha que ter como princípio superá-lo, senão sequer seria aceito. Né? Eu acho que é basicamente a tradução do que você descreveu aqui, Edu. Mas eu vou propor o seguinte para você, eu quero fazer 4 perguntas de ping-pong. Eu faço a pergunta e você responde pontualmente aquilo que você entende como a resposta. Pode ser? Pode. Então vamos lá, rapidinho. Você ama o que você faz, Edu? Tenho paixão. Você faz o que você quer? Adoro o que eu faço. Você se sente inspirado? Cada dia, cada minuto da minha vida eu acordo com uma vontade, como eu vim hoje para cá para conversar com você. Seguindo Saint-Exupéry, você se sente responsável por aquilo que cativas? Mais do que responsável, comprometido e vivendo. Muito obrigado, querido. Muito feliz de ter você aqui e tenho certeza que o que você trouxe para a gente vai contribuir para muita gente nesse mundo que a gente vive, seja corporativo ou não. Obrigado. Obrigado.